SNR Futebol e Resenha. Fala pessoal do SNR, beleza? Vocês estão bom? Vim aqui para fazer uma análise do macro e do micro do jogo Grêmio 1, Corinthians 3, realizado no sábado às 17h30 na Arena do Grêmio. O Corinthians acabou tomando um gol aos 10 minutos com uma saída de bola do Mateuzinho. Finalmente a gente, torcedor corintiano, viu o Corinthians ser proativo fora de casa, como a gente é dentro de casa. Corinthians na Neoquímica Arena tem um volume de jogo maior, a gente ataca pelas pontas, faz triangulação pelo meio, faz facão, a gente usa muito o fator Arena Corinthians para impulsionar os nossos jogos, e fora de casa a gente não tinha essa mesma pegada, era medo de jogar, era sempre, ficava recuado, 2 volantes de marcação, né, seu Diniz? E agora, nesse jogo, a gente viu o Diniz colocar o Ranieri como primeiro zagueiro para fechar a cabeça de área, e colocou o André, que é um volante mais proativo, é um volante que chega mais na área, que finaliza mais do que o Alan Sacola. O Alan Sacola, ele faz a mesma função do Ranieri. Então, quando ele coloca o Ranieri e o André Sacola, o Alan, os volantes do Corinthians morrem, porque o zagueiro pega a bola, toca pro Alan, o Alan toca para trás. O Alan toca pro Ranieri, o Ranieri toca para trás. Não tem aquele passe do Gabriel Paulista, dá no André, o André levanta a cabeça, toca pro Garro, vai para frente, ele é proativo. Ele busca jogo, ele busca contato físico, porque o menino parece um touro. Então eu gosto de quando o Diniz entra com o Ranieri, aí ele entra com, sei lá, o Tony Garrido, o André Sacola. Ainda não vimos o Diniz usar o Bruno Henrique, o volante que veio do Fortaleza, que tem uma qualidade de passe muito boa. Então, assim, o corintiano ficou feliz de ver que o Corinthians não se apequenou quando está jogando fora da arena. Achamos um gol no finalzinho do primeiro tempo. Segundo tempo já, mais uma vez a gente volta pressionando, indo para cima. Mais uma excelente partida do Caio César. Tem 2 jogadores que eu gosto muito quando entra, é o Caio César e o Zacarias Labiá. Para mim, esses 2 jogadores vai ser fundamental no segundo semestre para o Corinthians. Fizemos o segundo gol ali, Yuri Alberto sendo Yuri Alberto, ajudando ali, graças a Deus não sendo fominha. Gol do André. Daí tivemos em 10 minutos ali mais um gol do Caio César entrando pela direita, corta o cara, entra na pequena área, finaliza, 3-1, Corinthians não passou sufoco nenhum. Agora eu quero falar um pouquinho sobre macro e não micro do Corinthians. O Corinthians precisa fazer 120 milhões no mínimo em venda de jogador. Seu Paz, o presidente do Corinthians não dá nem pra saber, porque é uma várzea aquela bosta. Vamos vender, vamos fazer o seguinte, vamos vender o André Sacola, Breno Bidon e Yuri Alberto. Com esses 3 dá pra fazer um din-din? Beleza, faz um din-din, paga o que tem. Pra gente colocar no lugar do Breno Bidon, a gente pode colocar o Zacarias Labiá, a gente pode pôr o Lingard, a gente pode pôr o Caio César. A gente trabalha numa formação de 4-1-3-1 ou 4-2-3-1, não sei, depende muito do jeito que o Diniz vai querer trabalhar. Pro caso do Breno Bidon, a gente tem substituto. Pro caso do Yuri Alberto, eu também acho que tem, porque naquela função a gente pode usar o Memphis Depay ou o Lingard. Provavelmente o Memphis já tá com um contrato já quase renovado, ele fez umas 2 ou 3 propagandas já com a ESE Seguros, que é a patrocinadora, uma das patrocinadoras oficiais do Corinthians, e também é uma patrocinadora do Memphis, então pode ser que a gente esteja fazendo ali um preâmbulo para a ESOS patrocinar o Memphis, o Corinthians, e ainda pagar metade do salário dele, que ele já falou que vai reduzir, vai tirar benefício, vai tirar bônus do contrato dele, e ele quer ficar no Corinthians. Então, por caso do Yuri, a gente tem substituto. Por caso do Breno Bidon, a gente tem substituto. Aí tem um problema por causa do André Sacola. Porque se a gente for ficar com Tony Garrido e Bruno Henrique como volante, eu acho arriscado demais. Porque a gente já tem o príncipe dinamarquês, o Charles,
que sumiu. A gente tem o Alan e o Ranieri, que trabalham na mesma posição. Então a gente precisava arrumar mais um volante ali de criação para substituir o André Sacola. Vamos buscar na base, que certeza deve ter um. Ou ele trabalha com os dois volantes de marcação e depois ele segue ali na frente. Eu acho que o Corinthians está bem servido nesse plantel e a gente precisa urgentemente fazer dinheiro, porque o segundo semestre está aí. A gente passou para as oitavas da Libertadores. Eu acredito que contra o Santa Minha Pomba, lá o time do Di Maria, o Corinthians consiga um empate lá e garanta a vitória aqui. O problema vai ser depois a gente acabar enfrentando o Independente ou até mesmo o Flamengo. E na Copa do Brasil também, provavelmente o nosso plano ali é chegar entre os 4 finalistas da Copa do Brasil, e pela Libertadores também, se a gente chegar entre os 4 da Libertadores, já tá pago por um time que tá cheio de problema extra-campo. Esse ano é ano de eleição, então a gente sabe que as coisas fora de campo fica um clima hostil e estranho. Mas assim, fora isso, o Corinthians para a Copa do Mundo numa posição boa, jogando bem, dando uma amostra para o seu torcedor que a gente pode jogar bem fora de casa. Beleza? Deixem um like, se inscreva no canal e comenta qualquer coisa aí, xinga o Silvio e o Bedogão. Fechou? Forte abraço. Saudações tricolores aqui de Porto Velho, Rondônia, tá? Vindo aqui mais uma vez para falar agora sobre esse vexame que foi Remo 1, São Paulo 0, tá? Eu acho que não é só meu, é de todos os São Paulinos um alívio de ter que passar 30 dias sem assistir esse time. Esse time vagabundo, sem raça, sem vontade, cheio de erros individuais. A partir da ontem, não vou dizer que seria 100% mérito do Remo vencer, tá? Porque também foi uma equipe que não fez muito. Porém, a gente tem que fazer o que o rival fez. E o que ele fez? Ele cheio de desfalques, lógico, em casa, mas só que pegou um adversário frágil e venceu. O importante no campeonato de pontos corridos é os 3 pontos, tá? Até mesmo o empate, esse 1 ponto, ele não estaria ajudando o São Paulo, tá? Muitos erros individuais, o meio-campo falho, Ferreirinha nada surge do pé dele, tudo que ele tenta dá errado. Ontem parece que ele contaminou o Arthur, tudo que o Arthur também fazia dava errado, tá? Ou seja, é uma bagunça em campo. Parece que só o nosso técnico não prestou atenção que a qualquer momento a gente poderia tomar um gol, tá? Ou seja, não faço um falso discurso aqui de que resultado foi injusto, nada disso, tá? O São Paulo ele procurou por esse resultado, por mais essa derrota. E assim a gente vai só despencando na tabela. Como eu falei anteriormente, o quarto lugar que a gente tinha era fajuto, tá? É porque o pessoal não estava pontuando. Agora que pontuaram, já abriram pontos e já estamos em 8º, tá? Ou seja, o São Paulo tem que prestar muita atenção. O nosso campeonato realmente não é a parte de cima, é a parte de baixo, tá? Esse intervalo aí tem que ver uma situação de contratações. Não dá para manter os meninos na zaga. O Enzo foi uma contratação pífia, falhou novamente, tá? O nosso goleiro também, enquanto a gente vê até o goleiro do Remo fazendo milagres, o nosso toma um chute no meio do gol, tá? Infelizmente é isso, o sentimento do São Paulino é de frustração, de tristeza, tudo culpa desses dirigentes vagabundos, começando pelo seu Rui Costa, tá? Que conseguiu a proeza de tirar um técnico líder para colocar um técnico fracassado, e agora trouxe um técnico que não tem esse espírito de pontos corridos. Dorival Júnior é muito bom com mata-mata, mas para pontos corridos a gente viu o trabalho dele no rival ultimamente. Agora o outro trabalho que ele teve conosco também, onde ele só teve uma vitória na penúltima rodada fora de casa,
tá? A gente tem que ficar bem esperto mesmo, tem que ter humildade. O time do São Paulo não é para brigar pelas primeiras posições, o time é fraco. O senhor Caleri, mais uma vez, é o que eu venho falando há muito tempo, é um ser acomodado. Ele não liga mais, ele sabe que André Silva não vai tomar o lugar dele. Temos que torcer para que o Rian Francisco tenha se recuperado e possa ser uma sombra para ele, porque enquanto tiver André Silva como sombra, infelizmente a gente vai continuar nesse marasmo aí, tá? Agora é a Copa do Mundo, tá? Uma época de distração para o São Paulino, porque acompanhar esse time com essa tiriça realmente é desesperador, tá? Essa é a palavra que eu tinha aí, e deixar de esperança e de racionalidade para o São Paulino. Nós não estamos brigando pela parte de cima da tabela, e sim nós temos que fazer justamente os 45 pontos que o Crespo falava. O que vier depois, com certeza para a gente vai ser lucro, tá ok? Aqui de peito aberto, sentimento forte, tá? Moreno Galac representando aqui o maior do Brasil. São Paulo Futebol Clube aqui do Norte. É nóis, estamos juntos. Boa noite, pessoal do SNR, tudo bom? Hoje a análise é de Vasco e Atlético Mineiro, né? O jogo realizado em São Januário, porém deu galo. 1-0, cruzamento de Benari e finalização de Vitor Hugo. Com esse resultado fez com que o time do Vasco caísse para a zona de rebaixamento, porém agora vai vir as férias, né? A preparação da Copa do Mundo. Vamos ver se o time tem agora o poder de reação durante o campeonato, após a Copa do Mundo. Beleza? Olá pessoal, Bedogão na área para poder fazer mais uma análise do nosso tricolor de aço, do Bahia, né? Que ganhou mais um jogo nesse sábado contra o Botafogo. Depois de 8 rodadas sem conseguir vencer, finalmente ganhou. Contou com um pouco de sorte, claro, depois de um lance bizarro entre Ferrarese e o goleiro do Botafogo. Uma bola recuada que Ferrarese fez, e aí o goleiro do Botafogo não conseguiu dominar, a bola entrou e foi o gol de empate. O Bahia saiu perdendo para o Botafogo. O Botafogo teve o seu goleiro expulso, Neto expulso, de forma justa. Ele xingou o árbitro se sentiu ofendido, deu cartão vermelho, e assim o Bahia acabou tendo um a mais em campo. Esse um a mais em campo não se concretizou em realmente superioridade. Um Bahia muito espaçado em campo, muito solto. Rogério Ceni chegou a colocar 4 atacantes para ver se o Bahia conseguia fazer esse gol de empate. O Bahia não conseguiu pressionar. O Botafogo ficou muito mais próximo de abrir os 2-0 do que o Bahia empatar. Teve essa infelicidade ou essa sorte de poder empatar o jogo, né? Com esse lance bizonho do goleiro do Botafogo no segundo tempo. E depois de ficar insistindo, o Bahia conseguiu quase no finalzinho o seu segundo gol. Uma jogada de Rodrigo Nestor, e que acabou com o zagueiro da área, David Duarte, fazendo o gol. Não jogou bem. É uma partida que serve muito mais para cobrir os erros do Bahia, os erros de Rogério Ceni, do que realmente para dar aquele alívio de dizer que não, agora o Bahia voltou. O Bahia jogou no espaçado, não conseguiu fazer realmente superioridade, apesar tendo um a mais em campo. Muito fraco mesmo. Ganhamos, para essa parada para a Copa é bom, mas precisamos de reforços. E pelo visto, o Rogério Ceni não vai ser demitido, não vai sair do cargo, vai continuar até final do ano. Então o Bahia precisa de reforços, se quiser se manter ali no topo da tabela, brigar ali pelo G5 pelo menos, porque complica muito a situação do Bahia se tivesse perdido para o Botafogo. Bom, vamos agora esperar, ver se vai chegar os reforços e esperar para ver o que vai acontecer com o nosso tricolor de aço. Aqui é Bedogão para a galera SNR. Se gostou, curte, compartilha aí a nossa análise. Um abraço para todos vocês. SNR Futebol e Resenha.